Você já conheceu aquela pessoa que conversa sobre praticamente qualquer coisa? Se o assunto é A, ela fala sobre. Se o assunto é B, ela também conversa sobre. Bom, se eu te contar que mesmo conversando sobre tudo, ela não necessariamente sabe de tudo. Enquanto você conversa com alguém, é totalmente normal que os assuntos variem bastante. E são as pessoas que sabem falar sobre quase tudo que conseguem fazer esses assuntos fluírem de uma forma mais natural. E é exatamente isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Bom, o ponto aqui é que você se permita aprender, e isso pode ser tanto lendo quanto ouvindo sobre vários assuntos. E isso não significa que você precisa virar um especialista em tudo, mas sim que sempre que aparecer algo do qual você não conheça, você procure ao menos entender do que aquilo se trata. Ao fazer isso, você cria um repertório de informações das quais você já ouviu falar, e por mais simples que seja, acredite em mim, uma hora você vai poder usar ela. Por exemplo, digamos que você está conversando com um amigo seu, e em meio à conversa ele menciona que a melhor forma de aprender alguma coisa é praticando ela. Você ouve isso, entende o que ele te falou e simplesmente continua a conversa, até que uma oportunidade, enquanto você conversa com uma pessoa desconhecida, ela reclama de não saber o que fazer para aprender um certo assunto específico. E nessa, você usa a informação que seu amigo te falou para falar para essa pessoa, ajudando ela no processo. Veja que nesse caso, o simples fato de você ter prestado atenção no que seu amigo te falou foi o suficiente para você usar esse conhecimento como uma forma de não só ajudar a pessoa, como também explicar esse assunto para ela. O objetivo principal aqui é te mostrar que muitas vezes você consegue aprender coisas que podem ser usadas em conversas futuras, apenas prestando atenção nos assuntos que aparecem para você. Fazendo isso, você não só garante um bom repertório de informações, como também uma melhora nas suas conversas. Olha, enquanto se conversa com uma pessoa sobre determinado tema, é totalmente normal que ela também expresse seu ponto de vista diante ao assunto da conversa. E, em muitos casos, as pessoas costumam deixar isso passar para às vezes só priorizar a opinião que ela tem a falar. Mas eu te garanto que você tem muito mais a aprender procurando a ouvir e entender a opinião que a pessoa tá te falando sobre determinado assunto, do que simplesmente só deixar a forma como ela vê algo passar e apenas apresentar o seu ponto de vista. Por exemplo, imagine que você está conversando sobre assunto que divide opiniões com um grupo de pessoas e em meio ao bate-papo, a pessoa de um lado dá a sua opinião e a outra também dá a sua opinião. E ao invés de apenas ignorar o que elas falaram e concluir que a sua opinião é a mais certa, você opta por ser curioso e tentar entender tanto o lado da opinião A quanto o lado da opinião B. E com isso, você não só ouve e aprende informações as quais nunca tinha ouvido antes, como também, ao chegar a sua hora de apresentar a sua opinião, você a apresenta com informações que ouviu de ambos os lados, resultando nos dois lados concordando com o seu ponto de vista. Perceba que nesse caso, a simples ação de, ao invés de discordar, procurar ouvir e compreender os dois lados da moeda foi o suficiente para você não só aprender novas informações, como também chegar a uma conclusão com ambas as partes. As pessoas sempre terão perspectivas diferentes das suas, e é essa, sem dúvidas, uma das melhores oportunidades para você aprender algo novo. Que todo mundo tem histórias é realmente um fato, e é exatamente esse fato que você vai precisar usar. Enquanto conversa com alguém, procure sempre que possível introduzir sua resposta ao assunto com alguma história. E acredite, sua história não precisa ser sempre algo incrível, ela só precisa fazer sentido com o contexto da conversa. O uso de histórias é e sempre vai ser o ponto-chave para transformar qualquer interação em algo mais interessante. Quando você responde usando pequenas histórias suas, você cria um momento leve de intimidade com a outra pessoa, o que as leva ao te responder, considerar também usar histórias suas. E é nesse momento que você consegue aprender informações importantes com a outra pessoa, ou então dela mesma. Por exemplo, você está conversando com um amigo seu sobre comida, e nessa ele menciona que um dia tentou fritar batata frita sem usar a camisa, porque estava fazendo calor. Rindo da situação, ele menciona que isso fez com que ele mal conseguisse chegar perto do fogão e desligar o fogo, resultando no que era uma simples batata frita em quase um palito de carvão. Analise que nesse caso, uma simples ação dele tem um resultado bem longe do esperado por conta de um pequeno erro. Vendo isso, você não só ganha boas dadas com a história, como também aprende algo novo, usar camisa enquanto frita algo. O conhecimento que eu quero te passar aqui é que você pode aprender sobre diferentes coisas com apenas pequenas histórias, sem necessariamente precisar falar algo incrível. Se algo que as pessoas gostam de uma conversa é de certamente falar sobre elas mesmas, ou então sobre o que entendem. E é exatamente isso que você vai usar para criar não só o desenvolvimento do assunto, como também para criar um histórico de assuntos pelos quais você já ouviu falar. Ao ouvir algo interessante vindo da pessoa, pergunte a ela o que é essa coisa, ou então, caso ela entenda sobre determinado assunto, peça para que ela te explique isso. Fazendo isso, você não só faz com que a pessoa fale ainda mais sobre determinado assunto, como também você aprende coisas novas com ela. Por exemplo, suponha que você está conversando com um determinado
determinado amigo seu sobre esporte. E nessa, você percebe que ele entende bastante do assunto. Aproveitando isso, ao invés de tentar falar sobre algo que você não sabe muito, você deixa pra perguntar ainda mais sobre o tema com ele, deixando com que ele não só se sinta mais confortável por falar sobre algo que já entende, como também te ensine mais sobre o tema. Veja que nesse caso, a sua ação de apenas deixar outra pessoa falar e fazer perguntas sobre o assunto fez com que você pudesse aprender mais coisas por seu repertório de assuntos e ainda por cima motivar a conversa a continuar ainda mais. A ideia aqui é sempre que ouvir algo novo que você não conheça, pedir para aquela pessoa te explique mais sobre aquele assunto em específico. Isso não só faz a conversa continuar fluindo, como também te fornece ainda mais informações para serem usadas no futuro. Mesmo sendo a última, essa é sem dúvidas um dos pontos principais e mais importantes. Olha, ao conversar com alguém, é necessário que você priorize aprender com aquela pessoa. E para isso, você vai precisar dobrar sua atenção enquanto escuta a pessoa falando. E não, isso não significa que você vai precisar ficar parado olhando para a pessoa sem nem piscar, mas sim que deva prestar atenção em tudo que aquela pessoa falar para você. Por exemplo, se a pessoa menciona alguma informação da qual você não conheça, pergunte. Se fala sobre algo do qual ela entenda bastante, esteja aberto a prestar atenção nesse momento e pedir para ela explicar mais sobre. Mesmo que simples, essa ação com certeza é que vai guiar todas as outras a funcionarem bem. A ideia aqui é te mostrar que é escutando alguém com total atenção que você vai saber o que fazer.